Tamo junto. Alá. Denner, muito vivo ainda no nosso arquivo. Lindos gols portugueses de São Paulo. Foi 2-0. Taça São Paulo de Futebol Júnior. 2 gols do Denner. O Écio Páscoa que dirigiu o time da Portuguesa invicto naquela oportunidade. Olha o golaço do Denner. Português ganhou de 2-0 e ganhou o título. Arisco barbaridade contra o Grêmio. O final da taça. 4-0 para a Portuguesa. 25 de janeiro de 91. Bom lance, grande jogada. Essa é a Portuguesa e Palmeiras, um gol de Denner com profissional. Narração do J. Júnior, 1991. No segundo tempo, grande gol. Comemora e com muita razão a torcida da Portuguesa este golaço do Denner. Agora contra o Internacional de Limeira, bonito gol de Denner. Ó, uma escola de bola. É o samba. Que beleza. Portuguesa ganhou do Inter de Limeira por 1-0. Repete. Vale a pena, não vale? O menino Denner, 1991. O meu Denner na seleção brasileira contra os Estados Unidos, o Brasil 3-0. Olha o gol do Denner. O zagueiro não quis tirar, acabou jogando lá dentro. O juiz colocou o gol do Denner. Aí sim ele tem algo em comum. Português e Juventus, 1992. Tentou desembaraçar, conseguiu, rolou! Denner! Um gol de craque, sem dúvida alguma. Portuguesa e Guarani, 2 gols do Denner, 4-0 para a Portuguesa, seu primeiro, 1993. Do arquivo exclusivo da Rede Bandeirantes de televisão, os gols de Denner. A nossa homenagem ao eterno craque. Portuguesa 4, Guarani 0, ele fez 2 gols. Uma passadinha rapidinha do Denner pelo Grêmio de Futebol Porto Alegre, faz passada de craque, é o gol aí, contra o Guarani de Garibaldi, no dia 9 de junho de 1993. Aí contra o Guarani do Rio Grande, outro gol do Denner. Agora vamos atender o Toninho Figueiredo, o Boca, treinador dos Júniors da Portuguesa, o Calão. O Toninho da Sul, eles querem o gol de Denner contra a Portuguesa, narrado pelo Silvio Luiz. Vamos ver? Olho no lance! É da Portuguesa! O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. Denner dormia no banco, ao lado do motorista. 5h15 da manhã, 400 quilômetros já percorridos e Denner está a menos de 15 minutos de casa. Mas no bairro da Lagoa, zona sul do Rio, uma árvore interrompe a viagem e o futuro de Denner. Com o impacto, o cinto de segurança provoca o esmagamento da laringe e Denner morre por asfixia. Ele viajava com o banco reclinado, usando o cinto, portanto, de maneira indevida. Lamentavelmente, o Denner vinha dormindo e deitou o banco, então o cinto incorretamente foi para o pescoço. Circunstancialmente e infelizmente foi a causa da asfixia. A frente do carro, ou o que restou dela, dá bem a dimensão da violência do acidente. Mas a placa mantém as consoantes do dono e o número da camisa que usava. Em volta, o trânsito para. Uma pequena multidão se aperta e Denner continua ali, se despedindo dos amigos, jogadores do Vasco e fãs. Amigo mesmo, meu amigo particular, gostava dele. E vamos ver, acho que vai deixar um buraco muito grande no nosso futebol, principalmente na seleção brasileira e no Vasco. No volante estava um vizinho de Denner, Otton Gomes Miranda, dono de uma agência de turismo e amigo comum dos jogadores Edmundo e Romário. Domingo à noite, Otton e Denner jantaram numa churrascaria do Rio com representantes do Stuttgart da Alemanha que queriam comprar o passe de Denner. De lá foram a uma boate e depois viajaram para São Paulo. Na volta, quase chegando em casa, Denner dormia e nem pôde tentar o seu último drible. Denner Augusto de Souza nasceu franzino, do jeito que a bola gosta.
Tinha paixão por entortar os adversários. Sorriso largo de moleque. A companheira grudada aos pés fazia arte na busca dos caminhos do gol. Menino foi descoberto e levado para a Portuguesa. Há 4 anos, se revelou para o mundo na Copa São Paulo de Júniors. Quem era aquele meia que vestia chuteiras com a majestade dos reis da bola? 3 filhos para sustentar. Incompreendido, Denner foi brilhar em outros gramados. Campeão gaúcho no Grêmio, seleção brasileira e, desde janeiro, ídolo do Vasco. Conquistou a cidade e a torcida do Rio. Na boca dos companheiros virou Macunaíma, um herói de olhar triste, capaz de entortar também a lógica do futebol. E às vezes eu acho um drible bonito, mais bonito do que um gol. O Denner não tem jeito de substituir, vai fazer muita falta. Sem dúvida, né? Não só como jogador do Vasco, como um atleta em si, né? O Denner era uma pessoa espetacular. Quem não gostava de ver o Denner jogar? Olha, deixa eu conversar aqui com o médico do Vasco, que é a pessoa que está aqui no IML, que teve a oportunidade de conversar lá, de ver o corpo do Denner. Doutor, o que na verdade ficou caracterizado? O que aconteceu com o Denner? O jogador Denner morreu por um processo de asfixia, com fratura do osso ióide, o osso do pescoço e fratura da laringe. Morreu basicamente por um mecanismo de asfixia, circunstancialmente provocado pelo cinto de segurança, que pelo fato dele estar deitado, estava num local incorreto, né? Estava no pescoço, quando o cinto deve ficar ajustado ao tórax. Lamentavelmente o atleta estava deitado, dormindo, por essa razão o cinto foi para o pescoço e provocou a asfixia. Ele morreu na hora? Ele provavelmente deve ter morrido na hora, praticamente instantaneamente, né? Um jogador de condições excelentes, jogador jovem, de muito boa capacidade física, e a gente só pode lamentar. Ele teria alguma chance de ter sobrevivido se o banco tivesse na posição correta? Olha, eu acho que ele teria todas as condições se ele tivesse sentado, com o banco com o encosto ereto e o cinto afivelado de forma correta, ajustado ao corpo. Olha só, Luiz Melodia, cantor, compositor, e acabou de chegar aqui ao Instituto Médico Legal, veio saber notícias porque ele disse que tinha acabado de conhecer o Denner. Tenta ouvir ele aqui, do lado de cá? Deixa eu botar o microfone pra cá, Zé Carlos. Agora, você tem uma música que você, quando canta ela, você se lembra do Denner. Que música é essa? Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor. Deixa o menino driblar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo. Deixa o menino driblar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Esse momento, o caixão com o corpo do Denner. E olha só aqui. Momento de emoção. Tentar mostrar aqui com a bandeira do Vasco em cima do caixão. Não tem autorização para entrar. Daqui em diante a gente não pode passar. Ele vai embarcar naquele avião que vai seguir daqui a pouquinho para São Paulo. O enterro do Denner está marcado para amanhã às 9 horas da manhã no cemitério da Vila Formosa. Mas o corpo do jogador vai ser velado no estádio do Canindé, o estádio da Portuguesa, que na verdade é a dona do passe do Denner. A gente está aqui em São Januário, no campo do Vasco da Gama. Vamos aproveitar aqui a carona com o Renato Encarnação para a gente ouvir o técnico Jair Pereira. Jair, como é que você está conseguindo encontrar ânimo para comandar este treino do Vasco? Primeiro que realmente é uma coisa difícil. Faleceu um atleta, amigo, profissional, e que tinha pego muita amizade aqui. A gente tem uma amizade muito grande, né? Tinha uma amizade muito grande. Os jogadores estão todos em campo, correndo, fazendo uma espécie de preparação mesmo física. Eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, ele ia querer trabalhar, ia querer jogar no domingo. E por isso nós vamos dar seguimento normal no trabalho, jogar e dedicar a vitória de domingo ao nosso grande amigo. É legal, o Valdir, jogador do Vasco, que nem vou perguntar mais muita coisa, ele está bastante emocionado, né, Arduino? Vou conversar também com o jogador Luizinho, que fora do campo, fora das 4 linhas, era muito amigo do Denner. Quer dizer, o Denner, pra você, principalmente, vai fazer muita falta, Luizinho. Todos nós, né? Quer dizer, é uma situação difícil, né? Na vida de todo mundo, né? A perda de uma pessoa querida, né? E, sem dúvida nenhuma, está fazendo muita falta. Difícil encontrar a palavra pra você. Como é que foi o treino hoje, Luizinho, pra você? A gente tem que encarar, né? O cotidiano da vida, né? Começar a trabalhar, porque
temos responsabilidades, temos aí uma competição que o próprio Denner queria conquistar, queria muito, né? Quer dizer, era o desejo dele dentro do Vasco da Gama, dentro do Rio de Janeiro, conquistar o tricampeonato. Denner tinha viajado no domingo à noite após o jogo com o Fluminense para visitar a família que mora em São Paulo. O jogador foi ver os 3 filhos, o que fazia com frequência. Hoje de manhã, quando voltava para o Rio, Denner vinha dormindo no banco de carona do próprio carro. O amigo que dirigiu o carro, Otton Gomes Miranda, cochilou no volante. Denner, com o impacto da batida, teve o pescoço quebrado e morreu na hora. Otto Gomes quebrou as 2 pernas e foi internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon. Na placa do carro de Denner, as consoantes e o número do jogador. 1h30 depois do acidente, os amigos e companheiros de Denner começaram a chegar. O zagueiro Torres e o meio-campo Luizinho ficaram emocionados. Jogadores, dirigentes e amigos pareciam não acreditar na morte do jogador. O corpo só foi retirado do carro 5 horas depois do acidente e levado para o IML. O jogador de 23 anos era uma estrela em ascensão no time do Vasco. É uma perda muito grande, que abala aqueles que estão juntos. Ainda mais que futebol é um esporte que é coletivo, não é um esporte individual. E evidentemente que os companheiros dele vão sentir muito. O acidente também chocou torcedores do Vasco. Muitos foram até a Lagoa para conferir a informação sobre a morte do jogador. O grande número de curiosos provocou tumulto e engarrafamento no local. O acidente atraiu uma multidão. Eram mais de 100 pessoas, entre fãs, curiosos e amigos. Todos os que passavam paravam para olhar. Motoristas, passageiros, pedestres, ciclistas. A confirmação da morte do jogador deixou todos impressionados. Não contentes em comentar, alguns chegaram perto do corpo que permanecia dentro do carro. A presença de tanta gente trouxe confusão. A retirada do corpo foi feita em meio a muito tumulto. A movimentação provocou engarrafamento. Os curiosos se entusiasmaram com a presença dos ídolos de futebol, como Roberto Dinamite. A multidão cercava e seguia os ídolos. Os fãs de Denner, os torcedores vascaínos, lamentaram a morte do craque. Fiquei triste, não só eu, como todo torcedor do Vasco. Eu não acredito até agora que ele morreu, né? Impossível. Amigos, parentes e vizinhos de Denner se revezaram durante todo o dia no consolo da família na casa da Vila Ede, zona norte de São Paulo, lugar onde o jogador passou a infância. Muito ligado ao futebol, quando garoto, Denner não perdia as peladas de rua, segundo parentes que acompanharam toda a carreira dele. Denner morava no Rio de Janeiro desde fevereiro, quando foi emprestado ao Vasco da Gama, mas vinha constantemente a São Paulo visitar a família e tratar de negócios. A Copa era o sonho do jogador. Ele estava esperando ser convocado agora, né, para a seleção, para a Copa, e falava também em um contrato com a Alemanha. O velório de Denner acontece no ginásio da Portuguesa e o enterro vai ser amanhã no cemitério de Vila Formosa. O futebol brasileiro perdeu um craque. Ficam na lembrança as jogadas geniais e os gols de campeão do Reizinho do Canindé. Era uma vez uma corte sem rei, que encontrou um líder através dos pés de um menino. Mas para conquistar o trono, não teve que arrancar a espada de uma pedra. Os cavaleiros da távola portuguesa viram apenas ele chutar, driblar, marcar. Ele chegou à corte em 86, mas só assumiu o trono em 91 na Taça São Paulo de Juniores. Para mim é uma grande satisfação já poder vestir a camisa de titular da Portuguesa. Mesmo com a fama de indisciplinado, outros reinos o queriam. E ele foi ao Grêmio por empréstimo. Voltou campeão. Denner queria ir embora e o Corinthians lutou por seu passe. Mas o Castelo português não o deixava partir. A solução foi emprestá-lo para o Vasco da Gama. Foram apenas 4 meses com a camisa do Vasco. Tempo suficiente para fazer de Denner um dos maiores ídolos da torcida. Com um jeito moleque de jogar, o atacante chegou a ser considerado uma mistura de Pelé com Garrincha. Pode ser até um certo exagero, mas a verdade é que Denner deu mais alegria ao futebol carioca. O torcedor se acostumou a ver toda semana as jogadas desse verdadeiro anjo negro. Um anjo que chegou a realizar o sonho de voar de asa delta, mas que não teve tempo de realizar um outro sonho, o de fazer um gol no Maracanã lotado, que vai ficar neste 19 de abril de 94, é a certeza de que o futebol
levou uma goleada do Destino. Tamo junto.